O Super Nintendo é repleto de ótimos títulos que infelizmente não tiveram seu devido reconhecimento. E hoje eu vou falar para vocês os jogos esquecidos de Super Nintendo. Fala galerinha, eu sou o Alexandre e vocês estão em mais um vídeo do canal Jogatina. E hoje eu vou elencar para vocês alguns jogos que eu julgo que foram esquecidos lá no Super Nintendo. Claro que, como eu já falei em vídeos anteriores, hoje em dia é muito fácil reviver esses jogos, né? Mas lá na antiguidade, lá no tempo da locadora, esses jogos seguidos ficavam travados lá na prateleira, ou até mesmo eles nem chegaram aqui no Brasil naquela época. Então, antes de começar com o vídeo, é claro, não se esqueçam de, por favor, se inscrevam aqui no canal, deem um like, comentem aí o que vocês acharam. No momento que eu tô gravando esse vídeo, estamos quase chegando nos 600 inscritos. A meta é 1000 inscritos até o meio do ano. Não é uma meta muito difícil, mas eu conto com a ajuda de vocês para o canal seguir prosperando, tá bem? Então bora pro vídeo. Antes de fazer sucesso com franquias como Warcraft, Starcraft e Diablo, a Blizzard se aventurava com jogos de ação para consoles caseiros. Blackthorn é a prova disso. Lançado inicialmente para PC, Super Nintendo e 32X, Blackthorn é um jogo de plataforma e tiro em ambientes bastante sombrios. Aqui você controla o personagem Kyle Blackthorn e deve salvar o planeta Tul da raça dos Cadrasul, um povo monstruoso e opressor. Trama maluca, nomes idem. Bem nos moldes da Blizzard mesmo. Se você ainda não jogou esse jogo, tu tem a oportunidade porque ele tá gratuito lá no battle.net, então não perde a oportunidade, que é um baita de um jogo de plataforma. Com certeza ele vale a pena e para mim é um dos melhores jogos dessa lista, que eu gosto muito de Blackthorn, inclusive eu tenho o cartucho dele, eu tenho a fita dele, paralelo, né? Mas eu possuo e esses tempos eu terminei ele de novo. Além disso, ele é um jogo bem difícil. Seguindo a nossa listinha aqui, eu tenho Super Smash TV. Eis aqui um jogo bem curioso. Ele se passa num futurístico ano de 1999. Na época do lançamento, esse era o futuro, né? E tu tá dentro de um programa de TV focado em sobrevivência do mais forte. E claro, vale tudo. Aqui tu vai se deslocando de sala em sala com uma visão de cima para baixo. É bem bacana assim, essa visão, eu gosto bastante dos gráficos. E a gente vai metendo bala em dezenas de inimigos que vão chegando pelos quatro cantos e em hordas. Conforme os inimigos, né, eles vão ali sendo derrotados, tu vai coletando recompensas e dinheiro para ampliar a pontuação. Além disso, né, além de poder conseguir novas armas para ajudar na matança. Então tu já vai se preparando, porque esse jogo é bastante difícil, mas tu não te preocupa, porque tu pode chamar um amigo e jogar entre duas pessoas. Ainda assim, ele vai ser bastante difícil, mas vale a pena e a diversão dele é garantida. Aqui eu trago um excelente shmup, mas que ele ficou conhecido como a pior capa de jogo de todos os tempos. É sério, eu nunca vi uma capa pior do que essa. E sim, eu tô falando de Phalanx, né? Eu lembro que eu ia na locadora e eu olhava aquela capa, pô, um velho com um banjo na capa, que jogo que vai ser esse, cara? Que jogo, pra não falar um palavrão aqui, né? Que porcaria de jogo é esse? E cara, nunca aluguei esse jogo. Juro pra vocês que eu nunca peguei esse jogo na locadora por causa da capa. Eu não olhava nem atrás, eu olhava um jogo na capa com um velho com um banjo na frente, é óbvio que eu não ia pegar. Muitos anos depois, é claro, com emuladores, que eu fui saber que esse jogo era bom demais. Mas injustiças à parte, esse jogo vale a pena o nosso investimento, porque tem gráficos e efeitos visuais bem legais, além de uma jogabilidade muito bacana. O Super Nintendo recebeu uma enxurrada de bons jogos desse gênero, né? Mas se você já tá de saco cheio de jogar R-Type e Gradius, essa pode ser uma excelente opção de fuga, né? Uma outra opção aí para vocês jogarem um jogo de navinha. Originalmente lançado pela Capcom para máquinas de CPS-1, Saturday Night Slam Masters é um excelente jogo de wrestling que recebeu portes competentes para os consoles caseiros. A versão do Super Nintendo chegou primeiro, mantendo boa parte dos elementos originais, inclusive as ilustrações de Tetsuhara, famoso pelo mangá Hokuto no Ken. A jogabilidade está centralizada em 3 botões de ação: o agarrão, o golpe e o pulo. Além disso, cada personagem possui 2 tipos de ataques especiais diferentes. Uma curiosidade muito bacana nesse jogo é que o Hagar, o nosso querido e brucutu de Final Fight, ele tá aqui nesse jogo, ele é um personagem jogável e tu pode escolher ele e comer a galera na porrada. É um jogo de wrestling muito legal para quem não tá afim de continuar jogando Western Mania, por exemplo, mas ele é um pouco parecido, mas ao mesmo tempo é diferente. É um jogo bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, agora tem aqui outro jogo que eu tenho certeza que também vocês não pegaram na locadora, porque a capa era terrível. Tá, a capa não é terrível, a capa ela traz a proposta do jogo, mas quem é que vai querer jogar
um jogo de bombeiro. Eu passava na locadora e via a capa desse jogo com uns bombeiros ali na frente e nunca que eu iria imaginar que esse jogo era um jogão. E pensando nisso, a gente sabe que os videogames são um mundo mágico. Nisso ninguém tem dúvida, nem ousa questionar. Praticamente qualquer situação pode ser portada para as telinhas. E desde que bem feita, há uma grande chance de se tornar uma experiência divertida. The Fireman te põe no papel de um bombeiro responsável por apagar um grande incêndio em um prédio, justamente na noite de Natal. E a sua arma? Apenas uma mangueira de incêndio e um ajudante controlado pelo computador, dotado de um machado para abrir caminho entre os percursos. Apesar do jogo não ser dividido em fases, mas em missões contínuas, algumas delas são pontuadas por chefes, que vão desde grandes labaredas até robôs descontrolados. The Fireman ainda recebeu uma continuação para PlayStation 1 lá em 1995, mas esse jogo infelizmente ficou somente no Japão. Se vocês procurarem no mundo globalizado que a gente tá, com certeza vocês vão achar ele legendado, né, traduzido em inglês. Em português eu acho que não tem. Eu não cheguei a jogar essa versão do Play 1. Mas o fato é que esse primeiro Fireman, né, é literalmente acreditado. Não se julga um livro pela capa e não se julga um jogo pela capa. Então joguem, eu tenho certeza que vocês também vão gostar dele. Esse é mais um bom jogo de ação. E mesmo que ele seja bem curtinho, vale muito a pena uma jogatina. The King of Demons é um jogo de progressão lateral com ação e tiros, com um ritmo bastante lento e peculiar. Tu começa ali no controle de um personagem humano com uma arma de fogo, mas que durante as fases adquire o poder de se transformar em diversos tipos de demônios, cada um com seus poderes específicos. A tua missão? Resgatar seu próprio filho das mãos do demônio, o capetão mesmo, o Senhor do Inferno. Parece simples, né? Mas não é. Já sobre os aspectos técnicos do jogo, ele é bem bacana, ele tem uns gráficos bem legais, a jogabilidade também, ela é fluida, ele é bem divertido, os botões são bem intuitivos, então é um jogo muito divertido. Ele é curtinho, vocês devem acabar ele ali, talvez em 3 ou 4 horas, mas ele vale bastante a jogatina. Ainda mais tu quer, né, derrotar o Gramunhão. E chegando ao finzinho da nossa lista aqui, o penúltimo jogo é Do Re Mi Fantasy, um jogo sensacional também, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas ele foi lançado em 1996 pela Hudson, mas ele nunca foi lançado aqui no Brasil, ele foi lançado somente lá no Japão, pelo menos até 2008. E aí ele veio na biblioteca do Virtual Console para Wii, e aí sim os brasileiros tiveram acesso a esse jogo. Ele é mais um excelente jogo de plataforma, bem no estilo de Super Mario World, mas com gráficos mais próximos dos de Kirby, talvez. Do Re Mi Fantasy é focado na busca por instrumentos musicais mágicos, por isso no nome do título tem ali Do Re Mi, inclusive com direito à coleta de notinhas espalhadas pelas fases. Um jogo muito bonito, surpreendentemente cativante e divertido. É uma verdadeira pérola oculta do Super Nintendo, talvez porque ele não tenha vindo pelo Brasil na época, né, lá nos anos 90, na época do seu lançamento, muita gente não conhece ele. Mas se tu aí que tá vendo esse vídeo agora não conhece esse jogo e tá afim de um jogo muito bacana para Super Nintendo, procura ele que tu não vai te arrepender. E é assim que eu passo para o último joguinho da nossa lista, que é Phantom 2040, que ele fala nada mais, nada menos do que a gente encarnando o querido personagem o Fantasma, um clássico conhecido das histórias e quadrinhos, também teve um filme lançado lá nos anos 90, é um baita de um personagem, eu gosto muito dele, eu tenho alguns quadrinhos dele ali atrás, que foram relançados recentemente, e eu gosto muito dele. Então esse jogo, ele é muito especial, embora eu não tenha jogado ele na época, eu joguei muitos anos depois em emuladores, tinha um outro jogo do Fantasma que eu jogava na época, mas não é esse que nós vamos falar agora. Esse, na verdade, ele é baseado no desenho Fantasma 2040, lançado originalmente em 1994 e nunca exibido por aqui. Se tu for um pouquinho mais velho, talvez aí na casa dos 30, 40 anos, talvez tenha pego inclusive a época em que os gibis do personagem eram lançados pela editora Ebal aqui no Brasil. Mas se o jogo é bom? Sim, ele é muito bom. Estamos falando de um excelente jogo de ação em 2D com um quê de Metroidvania e caminhos diversos para concluir as suas missões, resultando em um impressionante número de finais diferentes. Eu terminei esse jogo várias vezes, fiz diversos finais e até hoje eu não sei direito quantos finais ele tem. Eu, se eu não me engano, fiz 9 finais na época e alguns falam na internet aí que ele tem cerca de 20 finais. Eu não sei. Tu sabe? Já terminou esse jogo? Já jogou algum desses jogos que eu falei aqui na lista? Eu tenho certeza que pelo menos o Blackthorn vocês devem ter jogado. Se eu esqueci de algum jogo aqui, provavelmente eu tenho esquecido, deve ter muitos mais jogos desconhecidos, deve não, com certeza tem. Então deixa aí nos comentários um jogo esquecido
que eu deixei de falar aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima semana. Tchau!